Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser de ciências, tá bom? As páginas aqui que eu coloquei para vocês. Então vamos lá. Nós vamos fazer a revisão hoje das páginas 166 a 173 e atividade das páginas 168, 171, 172 e 173. Veja bem, essas atividades não precisam ser feitas todas de uma vez. Na verdade, como é uma revisão, é para colocar em dia, é para ser colocado em dia essas atividades. Caso a outra professora já tenha passado, alguém tenha feito, ótimo. Quem não fez é uma chance para colocar em dia, tá? Então vamos começar a ler o texto lá na página 166, né? Chama a lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, enquanto ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, em um determinado momento, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar no tempo. Continuação na página 167. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando como um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajuda, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual a natureza fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Olha que texto interessante, né, pessoal? A lição da borboleta. O que esse texto ele vai trazer pra gente, né? Primeiro, é uma coisa científica, é científico falar que a borboleta, ela primeiro é uma lagarta, que depois fica envolta num casulo para se tornar borboleta. E o que a gente viu foi o quê? Um homem que ficou com dó, né, da borboleta e ajudou ela e tal. E aí depois ela não conseguia voar, as asas delas não tinham força. Por quê? Porque ela tinha que ter passado por aquilo sozinha. Então tem certos momentos em nossa vida que tá difícil, não tá fácil, né? Por exemplo, essa época de pandemia, essas aulas online, né, que os professores, os alunos estão enfrentando, não tá fácil pra ninguém, né? Muitas vezes vocês ficam com muitas atividades, ficam assim tristes, mas eu quero falar pra vocês que todo esforço será recompensado no futuro. Tem certas coisas na vida que nós precisamos passar para que a gente possa ficar mais forte, né? Igual no final fala, se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem qualquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Igual a borboleta ficou aleijado, né? Então, assim, todo esforço é recompensado. Tem coisa que só a gente tem que passar pela gente, né? E todo obstáculo é uma forma de crescimento, uma forma de aprendizagem. Lá na página 168 vai ter uma atividade, que vai ser o Trabalhando Conto. Vocês vão responder as questões de 1 a 5, tá bom? E aí a primeira questão, qual era a intenção do homem na história, né? Qual que era a intenção dele? A segunda questão, o que aconteceu com a borboleta depois da ação do homem? Número 3, qual lição podemos aprender com o conto? Número 4. Assim como a borboleta da história, os seres humanos também precisam realizar atividades que ajudem a fortalecer o corpo.
Escreva alguns exemplos que você conhece abaixo. Lembra que a borboleta ela precisava fazer aquele esforço todo para sair do casulo, para as asas dela ficar forte. Assim como nós precisamos muitas vezes fazer exercícios, né? Correr, pular, fazer alguma caminhada, para quê? Para fortalecer os nossos músculos, pra gente não ficar com o músculo fraco, quando for correr não dar conta ou ficar cansado. Então vocês vão escrever isso. Número 5. Escolha uma atividade física que você pratica ou acha interessante. Escreva sobre como realizá-la e depois converse com os colegas sobre sua resposta. Quem sabe eles se interessem e comecem a praticá-la junto com vocês. Número 5, vocês vão falar sobre uma atividade física que vocês gostem. Ah, professora, eu gosto de jogar bola. Ótimo, fala sobre como é jogar bola, o que você acha, sabe? Gosto de fazer caminhada com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com meu tio, com minha tia, meus irmãos. Legal demais, caminhada é muito bom também. Fala sobre isso, tá? Lá na página 169, nós vamos ter um texto que vai falar sobre células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Vamos prestar bastante atenção, que esse é um conteúdo um pouquinho mais, complicado. Mas é uma revisão, creio que vocês já tenham visto. A célula é a menor unidade viva dos seres vivos, capaz de desenvolver as 3 principais funções vitais: nutrição, reprodução e relação. Podemos dizer que todos os seres vivos são formados por células e que cada uma delas foi originada de outra célula. As células, sejam animais ou vegetais, apresentam uma estrutura básica. São formadas por membrana. A membrana, essa parte verde que a gente está vendo aí chama membrana, tá? Depois, tem o citoplasma. Citoplasma é o que vai dentro da membrana. E o núcleo, como o próprio nome diz, é o centro, é onde acontece a magia, tá? A membrana celular é uma membrana que envolve a célula e é responsável pela função de relação da célula com o meio. Citoplasma é constituído por uma substância gelatinosa, onde são encontrados o núcleo e estruturas especializadas com variadas funções, que são as organelas. No caso das células vegetais, há um segundo envoltório mais rígido por fora da membrana, a parede celular, tá? Então, isso vai acontecer nas células vegetais. Células humanas, tá? Animais, no caso, animais ou vegetais, elas vão apresentar membrana, citoplasma e núcleo. Tá bem explicadinho aí, ó. A membrana é essa parte aqui que tá verdinha, que é de fora. Citoplasma, a parte que tá dentro. E o núcleo é essa parte aqui, bem roxinha, tá? Núcleo é o elemento fundamental de toda célula porque é nele que encontramos os cromossomos, que guardam as informações das características comuns aos indivíduos de sua espécie e também as específicas, que fazem cada ser vivo ser único. Cada tipo de pessoa tem uma linhagem de cromossomo diferente, tá bom? Isso é o que nos faz ser únicos. Não vai ter ninguém igual a você. Lá na página 170, as células se nutrem envolvendo com o citoplasma partículas do exterior, sólidas ou líquidas, absorvendo substâncias nutritivas e descartando substâncias não úteis através da membrana. As células reagem às mudanças que acontecem no meio, por isso dizemos que se relacionam. As células geralmente se reproduzem dividindo-se em 2 células iguais, as células filhas. As células são as unidades básicas de vida que compõem os tecidos. Os tecidos são formados por um conjunto de células especializadas e semelhantes que desempenham a mesma função. Então, a gente vai ver a reprodução das células, que elas vão se dividir, em 2 partes iguais, as chamadas células filhas. E do lado, a gente tem o tecido que é envolto com células. Os tecidos são formados por um conjunto de células, tá? Os órgãos são formados pela união dos tecidos para desempenhar uma determinada função. Os órgãos são maiores componentes de um sistema. Os sistemas são formados por um conjunto de órgãos para realizar alguma atividade específica e relacionada a alguma das funções vitais. Cada sistema pode ser visto de maneira independente, mas todos funcionam de maneira integrada no funcionamento do organismo.
Pessoal, é o seguinte, a célula ela é independente, os tecidos, cada coisinha do corpo humano, do corpo animal, do corpinho da planta, funciona de uma maneira. Mas todas, por exemplo, célula, órgãos, tecido, tudo isso depende um do outro para acontecer. A célula depende de uma outra, né, da reprodução, para tornar um tecido, por exemplo, ela precisa se dividir, tá bom? Então é igual tá falando aqui, ó, o organismo é o conjunto de todos os sistemas. Nosso organismo é o conjunto de todos os sistemas. As células, os tecidos e os órgãos são sistemas importantíssimos do corpo humano. Devemos cuidar do nosso organismo para que ele possa trabalhar, realizar e manter funções vitais do corpo. O que são as funções vitais? São aquelas essenciais para que a gente sobreviva, como por exemplo os pulmões, né? Sistema respiratório, organismo. Nós temos também o coração, nós temos o cérebro, nós temos os rins, o intestino, né? Por que o coronavírus é tão perigoso? Porque ele ataca os pulmões, nosso sistema respiratório, a gente não consegue respirar. Se a gente não consegue respirar, não consegue levar oxigênio para o nosso organismo, para as nossas células, porque as células precisam também de oxigênio, a gente morre, né? Se a gente não conseguir respirar, a gente vai morrer, porque o nosso corpo não vai ter oxigênio. As células não vão poder se multiplicar e todo o sistema vai ficar prejudicado, tá? Então, uma pequena coisinha que afeta, vamos supor, eu tenho algum probleminha que vai afetar os meus rins, vai afetar o meu sistema também, não somente os meus rins. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o meu corpo, tenho que cuidar de tudo, dos órgãos essenciais para a gente sobreviver, coração, pulmão, rins, nosso cérebro, né? Como que a gente cuida do cérebro? Bebendo muita água do corpo inteiro. A gente tem que cuidar bebendo muita água, que a água é essencial para nossa vida. Do cérebro, sabe como que a gente cuida? Lendo, praticando exercício de escrita, de leitura, porque a gente vai estar exercitando o nosso cérebro, tá? E aí, pessoal, vai fazer a atividade da página 171, 172 e 173. Quem já tiver feito, não tem problema. Quem não fez, faça, tá? Qualquer dúvida pode consultar os textos nas páginas anteriores. Ótimo trabalho para vocês e até mais à noite na nossa aulinha Zoom. Combinado? Tchau!